sábado aqui no programa Pânico. No programa de hoje, teremos o psiquiatra forense. E hoje, depressão tem um diagnóstico extremamente alargado. Autor de vários livros, membro emérito e ex-presidente da Academia de Medicina de São Paulo, diretor decano da Associação Paulista de Medicina. A maioria das depressões reativas não precisam de remédio. Elas precisam do quê? De um bom psicólogo. O sempre esclarecedor, Dr. Guido Palomba. Fala, doutor. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez aqui no programa. Fala perto do microfone aqui pra gente ouvir direitinho. Emílio, eu que quero agradecer esse convite, essa oportunidade de estar com vocês. Para mim é um prazer imenso. Boa. Eu me sinto muito bem aqui. Viu? Boa. Você também sabe que o Sami levantou a primeira pergunta, que era a decadência. É a decadência da psiquiatria ocidental. A decadência da psiquiatria ocidental. Qual é a diferença da psiquiatria ocidental para oriental? Oriental não conheço, mas a ocidental é decadente. Tá. Mesmo não conhecendo. Não, eu não quero falar a decadência da psiquiatria mundial. Entendi. Então é para ficar limitado ao que você conhece. Ocidental, porque a oriental eu não sei como é que eles funcionam, não tenho ideia. Mas é uma decadência. Falando assim rapidamente, a psiquiatria sempre foi europeia. Tá. Italiana, francesa, alemã, etc. Ela é centenária. E isso foi tudo muito bem, todas as síndromes, as doenças mentais, todas muito bem explicadas até o 1980. Quando chegou em 1980, nessa década de 80, os Estados Unidos, eles estavam extremamente defasados da psiquiatria. Lá era a ignorância da psiquiatria. E quem mandava na psiquiatria era justamente a psiquiatria europeia. E chegou um indivíduo da Associação Americana de Psiquiatria, Robert Spitzer, e ele, percebendo que o pessoal não conhecia a psiquiatria, não sabia o que era, síndromes, etc., ele inventou algo semelhante a um questionário com perguntas e respostas para orientar aquela turma de ignorantes da psiquiatria, os americanos. E esse questionário é mais ou menos assim, Emílio. Quantas vezes você não quis pentear o cabelo? Quantas vezes você não se sentiu triste e vai fazendo cruzinha? Quantas vezes por semana? Soma tudo, bate com o protocolo e dá um determinado diagnóstico. Claro que eu estou simplificando. E assim foi feito, em vez da psicopatologia, que é a base da psiquiatria, as manifestações mórbidas psiquiátricas, elas entraram esses protocolos, né? E, pois bem, foi feito um determinado manual, e esse manual vinha junto com um livreto para venda de remédios. Entendi. Então você, por exemplo, você deu tal diagnóstico, de tal remédio. Que é uma indústria, né? E as indústrias farmacêuticas adoraram, porque houve um laceamento. Remedinho. Laceamento dos diagnósticos. E isso veio Toma até isso hoje, para melhorar. E a psicopatologia morreu, e o que vale são... Por isso que hoje em dia as pessoas se auto-avaliam e automedicam também. Porque, por exemplo, tem uma coisa da moda agora que é... Vivência, TDAH. A doença é TDAH. Falta de concentração. Já passou, eu já tenho uma outra. Não, mas TDAH, porque o TDAH pode ser qualquer coisa. Aí eu estava vendo no UOL, veja se você tem TDAH. Eu comecei a ler aquilo, que é o que você está falando. Eu falei, eu tenho essa... Mas todos existem. Então, o que aconteceu de lá para cá, que faz parte da decadência da psiquiatria ocidental? Aconteceram as doenças da moda, e essas doenças tiveram os diagnósticos bastante laceados para que todos pudessem caber. Né? E quando cabe, você tem, então, justificativa para dar remédio. E então vieram as doenças. Começou com bipolar.
Né? Todo mundo é bipolar. Né? Então morre o cachorro na sua casa, você está triste, tem a infelicidade de ir num psiquiatra dessa geração perdida, é capaz que saia de lá com o diagnóstico de bipolar e tomando antidepressivo. Mas aí começam as doenças da moda, a TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, é outro que todo mundo tem. Outra que todo mundo tem, a tal da burnout. Agora, a moda hoje é autismo. Então, se você espectro, for, né, cara? Espectro autismo. Então, se você tiver, você for inibido, ou se for, você for introvertido, ou se for tímido, você está arriscado a tomar um diagnóstico de autismo e tome remédio. Então, minha mulher me chama de autista. Ela fala, você tem alguma coisa de autista. E com todo o respeito, isso é uma escumalha fedorenta da psiquiatria. Preocupante e a gente percebe que o negócio não tem fim. Exato. Ô, doutor, tem um... Mas isso aí não é a moda do vitimismo? Pois. Porque hoje em dia as pessoas gostam muito de ser a vítima da situação. Porque elas são perdoadas. É bonito. Elas têm não sei o que, aí falam, não, eu tenho uma doença, eu sou, sei lá, sou autista, eu sou... Não sei o que, não tem também essa característica do momento que a gente está vivendo? Mas veja, compete a psiquiatria fala, não é nada disso. A mesma coisa você fala, não, eu tô com um problema cardíaco. Você vai no cardiologista e fala, você não tem nada. Sim. E daí para frente. Então, eu acho que a cabeça dos psiquiatras dessa geração, ela foi engolida, fagocitada por essas ideias que não se justificam, desses protocolos, esses diagnósticos laceados. Ou não, ou às vezes é uma evolução que você descobre isso de uma forma muito mais rápida e mais modernizada. Absolutamente não, vou discordar de você. Porque não é uma forma modernizada, é simplesmente o laceamento de algo que não é para ser laceado. Porque a doença é doença, a normalidade é normalidade. Não existe um abismo infranqueável entre uma pessoa normal e uma pessoa doente. É uma questão de qualidade e não de quantidade. E química. Tem o Ronald Lang, que é antipsiquiatria, também você deve conhecer. Conheço. Essa definição eu acho interessante porque está romantizado. Então, o psiquiatra, ele te dá o remédio para o que for. Então, se você tem algum sintoma, você vai lá e toma a medicação. E eu estava analisando também um instituto americano que ele faz a chapa do seu cérebro para ver o que você pode ou não tomar de medicação. Porque você vai no psiquiatra, ele analisa a sua parte psicológica, mas não faz um estudo profundo do seu cérebro. Você não acha que é um caminho de um avanço para a medicina para analisar também com outros diagnósticos? Eu acho que o avanço da psiquiatria seria os psiquiatras voltarem a ser psicólogos. Olhar no olho e escutar aquilo que está te incomodando. Porque você, veja, você tem uma depressão, essa depressão pode ser reativa, normalmente é reativa, porque você está triste, você brigou com a namorada, ambiente, né? Estilo de vida. Você está sem dinheiro no bolso para pagar as contas, etc. Então isso não precisa de remédio. O remédio seria uma camisa de força química que não vai resolver o seu problema. Que amortece naquele momento. Exato. É uma droga, né? É uma droga. Eles o remédio é bom em determinadas patologias verdadeiras. Ou química ou pontual, né? Exatamente. Mas como que se decide se uma patologia é verdadeira ou não? Porque para um médico pode ser, para outro não. E eu já vi isso acontecer mesmo não sendo desse campo. Porque os médicos também têm suas limitações. Às vezes, eles podem errar. De certa forma, quando você tem um diagnóstico, por exemplo, num raio-x, que o osso está quebrado ou não está quebrado. As patologias da mente são mais complexas. Então, quem que vai decidir isso? Sami, olha, eu vou discordar em parte de você. Porque a doença mental é uma doença como outra qualquer. Só tem as suas características dentro da especialidade. Então existe o diagnóstico certo e o diagnóstico errado. Não é interpretativo, não é uma terra de ninguém onde tudo cabe. Então doença é doença, normalidade é normalidade. Claro que existe o erro. E não há dúvida nenhuma, mas o erro ele deveria ser muito menor do que o acerto.
Então, quando você tem uma psiquiatria clássica baseada em psicopatologia, isso não existe. O exame, como é que ele é feito? É um exame complexo, é longo. Complexo que eu digo são muitas perguntas, levantamento da sua vida, desde quando você nasceu, as suas ocupações, etc. e tal. Um exame, uma inspeção física sua, para ver se não tem algo orgânico comprometendo o psiquismo. O seu heredo familiar, para ver se não tem alguma tara degenerativa que possa estar eclodindo. E depois, pensamento, sentimento, intuição, percepção, memória, planos para o futuro. Não é um questionáriozinho que vai resolver. Deixa eu só fazer um breakzinho rápido agora para a Rede Rádio. Doutor Guido está aqui com a gente, conversando aqui na programação da Jovem Pan. Papo muito bom. Vai lá, Reginaldinho. Agora, isso tudo, doutor, é a indústria farmacêutica que deve ser uma coisa de bilhões. Bilhões, porque é uma droga oficial, uma droga lícita. As indústrias farmacêuticas nunca entram em crise e as indústrias, a menina dos olhos das indústrias farmacêuticas é a psiquiatria. Porque tudo cabe. Você não pode dar um remédio para uma pessoa com infarto, porque qualquer um vai ver, um cardiologista vê. Mas agora, na psiquiatria é bipolar, tá bom, então é bipolar, tome remédio. É um nome que vem da noite do nada. Tem até a série Indústria da Dor, não sei se o senhor assistiu, doutor. Eu não assisti, mas eu sei. Mas você já acompanhou... Do opioide, né? Dos opioides, né? Nos Estados Unidos. Que é um horror. É um horror. Você já acompanhou isso também no Brasil? Existe realmente tem. O lobby entre a indústria, o médico? O tempo todo. E há muitos anos. Tem, claro, patrocinam congressos, mesas redondas. Financiam os médicos. Financiam os médicos, com o que eu costumo dizer, com um hotel de 4 estrelas e comida tripa forra. Mas é a realidade. Acontece em qualquer... Mas aí o senhor não arruma uma treta pro senhor não, doutor? Mas eu não tenho partido político, eu não tenho médico de lobby com indústria. Absolutamente nada. Eu devo satisfação à minha própria consciência. Boa. Ô, doutor, porque quando a gente coloca quando a gente vai discutir esse assunto, todo mundo fala, não, cuidado com esse assunto, porque muitas pessoas se matam por causa disso. É um assunto muito sério que você está se metendo. Então a gente fica com medo. Ele fica restrito ao médico e ao paciente. Publicamente você discutir isso, dá muita treta, muita discussão. Tem a parte química, né? Mas é preciso pôr o dedo na ferida. Eu não devo nada a ninguém, eu faço o meu trabalho honestamente, tenho os meus acertos, os meus erros. Quando eu erro, eu peço desculpas. Enfim, e devo satisfação à minha própria consciência e ponto final. E que isso está acontecendo, está. Para prejuízo das vítimas, que são os pacientes. Ô, doutor, com a questão da internet, hoje as pessoas com a velocidade da informação, você acha que isso contribui para a pessoa falar assim, não, eu tô triste, ela já pesquisa aqui assim, e ela já faz o diagnóstico. Sim. Não, eu tô com depressão. Você acha que essa cultura da internet, você ter a informação e você quer tudo rápido, por exemplo, a pessoa também, eu tô triste hoje, ela quer rápido saber o que ela tem. E aí ela aceita qualquer coisa. Você acha que a velocidade da informação acaba impactando também na decisão do diagnóstico? Sem dúvida nenhuma, você falou tudo. Mas eu acho que tem um ponto pior. Porque isso, muitas vezes, é incentivado por esses médicos mal formados. Eles também se valem de tudo isso, de informações superficiais, de estudos superficiais. Né? Exatamente. E acabam ajudando a divulgar isso que enfim, que é uma espécie de uma epidemia. Ou uma pandemia silenciosa e perigosíssima. O Ozempic foi isso, né? Foi uma pandemia. Só se falava nele agora, exatamente. Né? Para emagrecimento e tudo mais, né? E assim vai. Ô, doutor, vai se espalhando. E vai espalhando. Ô, doutor, no caso, falamos agora há pouco do TDAH e eu acompanho muito conteúdo de gente falando sobre, né? Eu queria saber do senhor, quem tem de fato diagnosticado TDAH, consegue controlar todos os problemas que acarreta, né, o TDAH sem o remédio, com apenas terapia e tudo mais, ou não? Ou é uma doença que precisa mesmo da medicação ali? É um transtorno mental, eu não vou chamar de doença mental, para ser rigoroso, é um transtorno mental raro.
Não com essa quantidade. Às vezes a criança, ou o jovem, o adolescente, é apenas mal educado. Isso é chato, né? E tem um chato também. Chata. Confunde vezes... muito chato com TDAH. Exato. Mas se você vai usar aquele protocolo, você sai com o diagnóstico e tome Ritalina, que é o remédio. Mas quem tem é só com remédio mesmo? Veja, é raro. Certo. Quantos por cento da população? Eu não saberia te falar, mas é muito menos do que se fala a gente vê o diagnóstico. E outra coisa também interessante. Por que dá Ritalina ou algo nesse sentido, que é um estimulante cerebral para alguém que tem transtorno, déficit da atenção e hiperatividade? Por que você dá um estimulante para quem tem hiperatividade? Seria uma pergunta a fazer. Ele ficaria mais estimulado ainda? Não. Porque quando o diagnóstico é correto, sim, aí funciona. Você tem eu vou simplificar, você tem o córtex cerebral e o subcórtex. Nesse subcórtex são os impulsos. Então você tem um monte de impulso e quem é que segura, quem é que abafa esses impulsos? É o córtex. Como você tem no transtorno, déficit da atenção e hiperatividade, que seria a antiga e famosa disfunção cerebral mínima, esse é o diagnóstico correto, o córtex não funciona. Então você dá um estimulante. Você estimula, ele segura e a pessoa não tem mais aquela hiperatividade. Mas isso que é os caras que varrem telhado. Agora, a mulher que varre o telhado, lá eu tinha lá na minha cidade, ela é louquinha. De vez em quando ela varre o telhado. Nada. Isso é um TDAH, né? Não é? Ela fica louca, dá um negócio na cabeça dela, ela fica varrendo o telhado. Fala, não é louco. É um TDAH isso? É isso? Isso é o quê? É louco? Não, por esses protocolos que estão por aí é louco, mas pode ser uma pessoa normal que não gosta de telhado sujo. Não, mas só de vez em quando. Dava, né? Falava, ela ficou louca, agora ela varre o telhado. Falava, como é que essa mulher varre o telhado? A doença mental, os transtornos mentais, eles precisam ser examinados com cuidado para chegar ao diagnóstico. Mas antigamente o cara que era louco, todo mundo sabia que era louco, falava, esse é louco. Louquinho da praça. E os outros eram normal. O cara era, esse é atrasadinho na escola. Hoje em dia todo mundo, esse é meio atrasado, esse é meio lerdo. Esse é lerdo, esse é... Hoje em dia eu falo pro paciente, é muito melhor você chegar num médico e ele falar, eu vou te dar um remédio porque você tem uma doença. E com o remédio eu curo a sua doença. O remédio na nossa cabeça é isso. Do que chegar e falar, não, você é meio lerdinho, e para até descobrir por que ele é lerdinho, ele pode ficar a vida inteira lerdinho. E o remédio não fazer nada para ele. Sim, claro. Porque o remédio para o doente mental verdadeiro, o remédio, ele estabiliza. Tá. Curar não cura. Na verdadeira. Mas quando você vai lá mental e fala, eu tenho TDAH, vou tomar um remedinho, você fala, eu vou me curar disso aqui. Isso é uma doença. Mas isso porque o médico falou. É que nem um resfriado. Você sabe como que os italianos chamam esses médicos? Psicati, é cabeça de bagre, traduzindo em português. Claro. Então são esses médicos cabeças de bagre, com todo respeito, claro que tem psiquiatras ótimos, mas é que fazem isso de, eu vou te dar um remedinho, não, a psiquiatria não é bem isso. A psiquiatria é uma especialidade biológica, psicológica, cultural e social. O ser humano está inserido, ele não é só aquele protocolo, só esse remedinho, é muito mais, Emílio. Então, eu acho que precisa ter uma volta essa psiquiatria mais, eu diria mais humana, raiz. Mais raiz, naquela que o psiquiatra é um psicólogo que vai escutar você. É o divã, deita aqui no divã, não, né? você está falando, não imediatista. Ele está batendo ali, bate com protocolo, nem olha no seu olho. Então, mas o princípio era a cura pela fala, né? O princípio de tudo isso era a cura pela fala. É o cara, eu chego pra você é meu psiquiatra, fico contando lá minha vida. E aí você faz uma análise. Não é só mas demora muito isso. Mas você é psicólogo. O mundo não tem esse isso tempo. É o terapeuta. Não, mas veja, não é só o psiquiatra. A medicina é acolhimento. A medicina é você escutar
o outro. Não é você só exames laboratoriais, você medicar exames laboratoriais. A medicina é você cura, se não pode curar, você alivia. E se você não pode nem curar nem aliviar a dor, você conforta. Boa. Mas não é coisa para robô. Não Entendi. Entendeu? Você tem que acolher a pessoa. E isso é terapêutico. Né? O médico que quando escuta o paciente, ele está, no fundo, ele está escutando uma dor alheia e está agindo naquilo. Mas o senhor acha que isso pode voltar? Porque antigamente tinha isso, tinha um médico de família, tinha um médico que você ia lá. Não, hoje tem os médicos robôs. Então eu costumo dizer o seguinte, eu não, claro que eu não vou, é uma piada, mas também pode ser uma verdade. Para esses que acham que o robô pode substituir o médico e acham que o robô vai fazer o papel do médico, eu digo para eles o seguinte, para esses que pensam assim, que quando eles estiverem às vascas da morte, quase morrendo, o robô fale para ele, rest in peace, entendeu? Fala com a Siri para levar flores. Exatamente. Claro, você quer uma mão amiga te segurando, um acolhimento, como você falou. O acolhimento. Ô, doutor. Mas é difícil, hein, doutor? Não é difícil, essa é a medicina. Eu acho que hoje em dia, eu acho que hoje o mundo tá narcisista, é tudo muito narcisista. Eu concordo com você. As pessoas narcisistas, é uma pandemia narcisista. Precisamos de Pat Inclusive, Adams, doutor, você acha que em algum momento a gente vai olhar para esse smartphone como um maço de cigarro, pelo vício que a gente tá? O que a psiquiatria fala da relação da dopamina, do vício, que a gente está tanto tempo aqui? O quanto faz mal para nossa cabeça? É muito preocupante, já existem várias pessoas que se dedicam a isso mundialmente, tem livros excelentes sobre isso. O cérebro está diminuindo, o cérebro, a massa está diminuindo. As pessoas estão elas estão perdendo a capacidade cognitiva, a capacidade abstrativa. Hoje, por exemplo, quanto é 2 mais 2? Você não sabe mais... Você escrever, né? Escrever. E vai perder até o escrever à mão. Você acha que vai acontecer isso? Eu acho que tem geração... Essa automação vai acabar indo para o nosso cérebro? Mas ela vai, porque o que é a escrita? A escrita manual é uma escrita cerebral. Você precisa pensar para escrever, né? E é uma psicomotricidade. Você vai perder alguma característica. Você está ganhando outras? Não está. Porque a sensação, a senso-percepção, você foca naquilo que é pequeno, que é uma telinha ou um computador. Você veja quando hoje em dia se vai a um show, né, um grande show, as pessoas estão todas você vê pela assim, tela. Quer dizer, nem na memória mais você vai ter o show. Você já não tem mais aquele contato direto com toda aquela beleza que está acontecendo. Você está ali filmando. Então, essa barreira, ela faz muito mal para o psiquismo, para a senso-percepção do indivíduo. Em relação à concentração, é isso, porque o cara quer roubar só mas partindo do princípio que a gente se adapta, vai ter um novo ser humano, né? O ser humano se adapta a qualquer condição. Sim. Vai virar uma outra coisa, né? Vai virar, mas veja, você tem uma história de evolução da humanidade, dos neurônios, do crescimento dos neurônios, mielinização dos neurônios, que ela tem miseravelmente 10 milhões de anos desde que os macacos desceram das árvores. Isso aí. E isso foi tudo porque é o ser humano em face do ambiente que forma aquele psiquismo. Agora, então você fala, bom, eu estou formando um novo psiquismo. Sim, você está formando um novo psiquismo, mas por esses elementos que estão ajudando a formar o psiquismo, você pode também estar evoluindo. Entendi. Outra coisa, esse negócio de inteligência artificial não é nem inteligência, nem artificial. É uma ferramenta eletrônica que foi um grande golpe de marketing, um nome inteligência artificial, que é lindo o nome, mas não é nem inteligência nem artificial. Agora, para quê?
o máximo de lucro com o mínimo de gasto. Isso é verdade, né, Sami? O professor mandou metade da Jovem Pan embora. Mas não sei quanto tempo vai durar. Ele tira os burros. Sai no jornal que tem não sei quantos centenas de robôs fazendo não sei o quê numa determinada indústria. Mas ele só manda os burros embora. Mas veja... Então, eu acho que você fala, nós vamos nos adaptar a esse mundo. A inteligência artificial, ela jamais poderá atingir uma inteligência humana. Emílio, o ser humano, ele tem 50 trilhões, cerca de 50 trilhões de células. Cada célula tem octilhão de átomos. Então, tudo isso em grande harmonia, ninguém briga com ninguém dentro desse esquema, tá tudo em paz, tudo funcionando, para você poder pensar. E outra coisa, para você ter o livre-arbítrio. Sim. O livre-arbítrio eu levanto e vou embora. E a individualidade, né? E a individualidade, que é a coisa mais bonita, é a individualidade do ser humano. É bonito isso. Então, tudo isso, você querer substituir por coisas eletrônicas e tal, isso é piada, é brincadeira. Claro, é uma ferramenta boa, extraordinária, mas é preciso que se regule uma série de coisas, na minha maneira de entender. O nome ilude a gente de achar no marketing. E também o jeito que é vendido. Esta máquina vai acabar com o ser humano. Você já diminui a gente em relação àquela. Eu acho que nós estamos criando ignorantes virtuais. Ignorantes virtuais que antes, o que era a ignorância? Era algo oco, não é? Você tem um oco, o ignorante é um oco, é um que não tem nada. Né? Agora, hoje, o ignorante é cheio. Cheio do quê? E o burro... Tem tudo e não tem porcaria. O professor Samidana fala, a pior coisa na vida é um burro com iniciativa. Você sabe Deixa os burros tranquilos. Deixa os burros quietos. Sabe como é que é os burros... Não, com iniciativa é o pior. Você sabe qual que é a melhor imagem do ignorante, o ignorante virtual de hoje? Eu não sei se vocês já viram ou conheceram os acumuladores. Sim. Então, a cabeça do ignorante virtual é cabeça de acumulador, cheio de porcaria que não serve para nada. É louco isso, né? Acumulador Só que lixo virtual, né? Ô doutor, eu gostaria muito de agradecer sua presença. Queria já marcar uma próxima para a gente falar da diferença do sociopata. Sim. Porque tem essa diferença, né? Do sociopata. Tem tem o sociopata e o psicopata. Qual é a diferença? Onde é que estão? Que você manja muito desse assunto. E também da ressocialização. Muito legal, Parabéns. E também a ressocialização, que é um negócio que você não acredita. Não existe. Quem falar que existe ou é diagnóstico errado ou é mentiroso. Boa. Não há outra possibilidade. Mas vamos marcar um dia aqui pra gente bater o papo. Legal. Foi um prazer. Muito legal. Todo meu, imagine. Sempre é um prazer receber o senhor aqui. Ótimo. Valeu, obrigado. Dá o cartãozinho pra depois a gente chamar. Tô precisando. O Instagram dele tá aí, ó. @Dr. Guido Palomba. Tudo junto. Dr. Guido Palomba. Tem lá o Instagram do doutor aqui, batendo um papo com a gente. Obrigado, viu, doutor? Obrigado, Foi muito legal. Muito obrigado. Vamos fazer o break. Uau!